Então, retomando de onde a gente parou. Já verificou aqui os resultados que nós vimos no exemplo do ciclo Otto. E agora vamos ver o ciclo diesel. Então, como eu falei para vocês, a tendência principal aqui é a taxa de compressão seja o dobro do ciclo Otto, no caso aqui 20. Então, no caso, por exemplo que nós vamos fazer, foi a mesma quantidade de calor que foi fornecida para o A, 1800. Então, aqui também a mesma pressão, a mesma temperatura. Então, vamos ver o que tem de diferente, então, nesse caso, com os resultados, com os valores fornecidos, tem semelhantes. Então, os cálculos que nós temos que fazer são os mesmos. Pressão e temperatura em cada ponto do ciclo, o rendimento térmico e a pressão média efetiva. Mesma coisa, transformar a temperatura em Kelvin, o mesmo formulário. Mais uma vez, só apresentando o formulário novamente, pessoal, só para deixar claro. Então, o volume foi modificado aqui porque nós temos aqui a taxa de compressão, que é diferente. Então, o volume ficou um pouco menor. Aqui, ó, quem tem perguntado de como é que calcula o V2, está aqui, ó. É a taxa de compressão, volume 2 sobre volume 1. Então, ficou a taxa de compressão aqui a 20, dividido pelo volume anterior que foi verificado aqui. Depois eu vou colocar o formulário para você, para ficar claro. Então, tivemos aqui o volume 2 a partir do volume 1 e da taxa de compressão. Então, aplicando mais uma vez a fórmula, já temos volume 1, volume 2, temperatura 1, e nós temos o K. Então, assim, nós podemos achar a temperatura 2 sem maiores problemas. Então, nós temos aqui que a diferença, a taxa de compressão aqui no caso é 1 sobre V2 é igual a 20. Então, 1,4 menos 1, 0,4. Então, nós temos aqui quanto foi dividido. Chegamos aqui a 955,2. Isso aqui, lembrando, pessoal, que é só aplicação de fórmula. Por isso que eu não estou passando lentamente cada uma das modificações que nós temos aqui. Então, isso aí é como aplicação de fórmula. Está tranquilo para vocês fazerem, para vocês entenderem. Então, vamos prosseguir aqui. Então, continuando. Parei, foi aqui mesmo. Então, a partir daí, eu consigo fazer o calor que foi rejeitado, que é o calor do 2 para o 3, né, desses dois processos, quando se parte do 2 para o 3. Então, aqui nós temos o 1800. Quero ver quem lembra esse 1,004 aí. Essa aí eu acho um pouco mais difícil de achar. Falaram que o outro era o calor específico. E esse aí? Estou tendo um belo silêncio, ninguém fala nada. Tem a ver com ar. É o calor do ar, mas qual calor é esse? O que vai diferenciar do outro? No final a gente vai falar então, até vocês se recordarem. Vamos prosseguir aqui, que depois eu vou falar para vocês então. Lembrando que também é uma constante semelhante ao outro que nós observamos. Esse também, pessoal, também é calor específico constante. Qual a dúvida aí, professor? O que era o CP? O que se diferencia do CP para o CV, entendeu? Essa era a pergunta. Onde é que está aí CP e CV? CP
Tá aqui, né? Que a gente fez no... Ah, aqui, vi aqui. Calor que entra, calor que sai, né não? E aí, é ou não é? É o calor latente e o... Esqueci. Depois não vamos falar, então. Não precisa focar nisso, não. Pode ficar tranquilo. É coisa boba. É só um nome da constante que deve estar faltando na cabeça de vocês. Vamos prosseguir, então. Quando a gente fala sobre gases, não estou falando aqui sobre gases ideais, né? Então, é isso que são essas constantes querem dizer. Nesse caso, o CP ele é independente da pressão, não depende só de temperatura. Por isso que ele é aplicado nesse caso aqui, que a temperatura é bem alta. Seria ligado mais ou menos à capacidade térmica do motor, nesse caso aqui, com a pressão constante, o volume constante, né? Como nós outros tínhamos a entropia constante, aí fica diferente por conta disso, por isso que os valores se diferenciam. É mais ou menos isso. Mas é o mesmo conceito, o calor específico. No caso, com pressão constante, por isso que é CP, e o outro é CV com volume, aqui com pressão constante, o outro com volume constante. Ficou claro agora? Beleza, foi o que eu falei. Beleza, é isso aí mesmo. Então, prosseguindo, aplicando a fórmula aqui, nós conseguimos chegar à temperatura 3. Mais uma vez, com a aplicação de fórmulas, chegamos ao volume 3 e a temperatura 4. Então, estamos realizando bem o que foi solicitado pela questão. Então, nós temos T1, P1 fornecido, T2, P2 calculado, T3, V3 calculado, T4 também calculado. Lembrando, pessoal, que o formulário do diesel e do Otto são diferentes. Então, mais uma vez aqui no formulário, no caso aqui o QL, nós temos o CV, que aí sim é aquele mesmo anterior que nós tínhamos visto antes. Eu consigo fazer o trabalho líquido, rendimento térmico, que é um pouco maior, você pode ver, 60,2 para 61,1. Isso pode parecer bobagem, pouco, mas não é. 1% de rendimento é bastante coisa. E, posteriormente, conseguimos fazer a pressão média efetiva desse ciclo. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que a gente viu aqui na aula de hoje? Pode ser do Otto quanto do diesel. Muda alguma coisa na forma de calcular, professor? Sim, muda-se um pouquinho. Entendi, aí parece que não. Muda só um pouquinho, o formulário não é exatamente igual. Isso quando for fazer os dois exemplos, você vai observar isso. Você vê que nós calculamos a pressão 2 como de temperatura 3, volume 3, temperatura 4 e seguimos assim, entendeu? Precisou fazer as pressões aqui, que é pressão constante. Então, isso é uma das modificações que nós temos. Entendeu? Pressão é constante aonde? A pressão constante. Quer ver? Vamos voltar lá naquele ciclo. Ó. É do 2 para o 3 e do 2 para o 3 é constante, né? Aqui, ó, pressão constante. Ah, não, o volume. Pressão é 2 para o 3, isso mesmo. Volume constante. Então, é esse raciocínio que nós seguimos. Se observar aqui a variação, seguindo a mesma equação. Então, só que tem algumas variações posteriormente por causa desse RC que está aqui, entendeu? Que é a razão de corte, que é comum para o ciclo diesel. Por conta disso, acaba ficando um pouquinho diferente. Mas o princípio é o mesmo. O que nós calculamos aqui é basicamente a mesma coisa, que é a pressão e temperatura em cada um dos pontos. Posteriormente, o rendimento térmico. Esse caso é para mostrar que nós temos uma diferença entre eles, principalmente com relação ao rendimento térmico. E a pressão média efetiva. Não tem muito segredo para a parte termodinâmica, não. Ela é bem simples, bem fácil de se entender. Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
Ô, mestre, o que é razão de corte? A razão de corte ela é comum no diesel pelo seguinte. Primeiro vamos falar por que no Otto não tem. Vamos definir razão de corte para ficar fácil para vocês entenderem. Quando a gente fala sobre razão de corte, ela é comum no ciclo diesel, que ela está ligada ao volume 3 para o volume 2. Por que nós fazemos isso? Nesse momento, como vocês sabem, a razão de corte do diesel ela vai se diferenciar por causa da razão de compressão, que para o diesel é muito maior. Então, a diferença que nós temos para o volume anterior, o volume anterior que nós tínhamos comprimido, para o volume que vai ser obtido, é muito grande. É isso que se chama razão de corte, que é comum ao diesel devido ao tamanho do seu curso se destacar bastante. É um termo, né? E ela afeta diretamente a eficiência térmica. Então, a razão de corte é a relação entre o volume 3 com o volume 2. Isso, é do volume que o cilindro tinha antes e depois do processo de combustão. Foi como eu disse, com o tamanho que tinha antes, e o volume que tinha antes para o volume que tinha depois, no caso da combustão. Que é bem parecido. Sim, foi aquele gráfico que a gente viu anteriormente, que ficou um pouco confuso, né? Não, eu digo a razão de antes e depois do 2 e do 3 é bem parecido, por isso que a eficiência ela é alta, né? Exatamente. Então, é isso que interessa. Quando a razão de corte é pequena, a eficiência do ciclo ela aumenta. Show? Beleza, faz sentido. Se faz sentido, tá tudo em ordem. Então, pessoal, agora eu vou abrir, como aparentemente não temos mais dúvidas, eu vou abrir espaço para vocês questionarem sobre a lista de exercício. Aquela que está valendo 5,5 para entregar dia 9.